Teu tempo ali. Isso foi o quê? Tu tava assim, pensando já como é que eu vou me aposentar? Como é que foi isso daí? Primeiro que eu sempre tive muito medo da aposentadoria, né? Eu desde o do dia que eu entendi, né? Que eu escutei uma entrevista do Falcão, que foi um dos maiores ídolos do Inter, que ele disse na aposentadoria dele que o jogador de futebol morria 2 vezes, né? A morte natural que todos nós vamos ter e é quando se aposenta. E aquilo para mim foi muito forte e por escutar muita gente, né? E ver muitos jogadores que eu idolatrei e de repente eu vi eles no final da carreira com dificuldade, eu sempre tive muito medo da aposentadoria. E com isso eu fui tentando me preparar. E que é muito duro de se aposentar. Uma das coisas mais difíceis que eu encontrei foi dizer não para mim mesmo, que é o dia de se aposentar. Né? Tu é apaixonado, só sabe fazer isso. Então, durante o futebol, eu fui buscando algumas coisas. E uma delas foi a relação com as pessoas. Né? O futebol, tu vive dentro de uma bolha que tu não sabe o que está acontecendo fora, né? E se relaciona sempre com as mesmas pessoas. Eu procurei fazer diferente. Eu comecei a me relacionar com pessoas de segmentos diferentes. Eu fazia muitas perguntas, né? Que eu acredito que o que move o mundo são as perguntas, né? A curiosidade. Então, eu comecei a querer entender como é que o empresário do calçado exportava o calçado, como é que o cara que constrói um prédio, como é que ele faz. E eu fui vendo que, às vezes, as margens que os caras tinham era pequena, mas tinha que fazer volume. E, ao mesmo tempo, eu via o quanto nós ganhávamos no futebol, né? Rápido, né? As transformações muito rápido, ganhavam um dinheiro, mas em pouco tempo, e não sabia onde empregar isso. Então, eu fui com essas relações, eu fui aprendendo e fui tocando. Estou assim até hoje, cara. Entendi. Tem muito... A gente vê relatos de vários jogadores de futebol que, tipo, não fizeram isso que você fez, tipo, e acabou o dinheiro. Tipo, o cara, né, ganha muito durante a carreira, tipo, mas queima tudo em coisas frívolas, né, muitas vezes, e não sustenta, né? E aí, né, fica de ver. É importante pensar. Se você pensou nisso sozinho, você teve, tipo, alguma ajuda, assim, de equipe e tal, pra... Tipo, vamos reinvestir isso aí e tal, ou você... Isso é engraçado, cara, porque eu acredito que na minha geração, eu comecei no século XX e parei no século XXI, né? Comecei em 96, profissional, e parei em 2015. Então, peguei as transformações. Peguei o jogador raiz, sem celular, e peguei o jogador TikTok. olhando pro celular logo depois do jogo. Então, eu peguei essas mudanças. Eu acho que é uma grande diferença para mim, que fez a diferença. Eu nunca tive assessor. Eu tive um empresário que praticamente participava na minha vida só na hora do contrato e algumas coisas. E depois eu sempre vivi muito sozinho, nunca fui assessorado. E por eu não ser assessorado, eu tinha que participar das coisas. Então, quando alguém me ligava para fazer uma entrevista, eu que tinha que dizer sim ou não. E isso foi criando para mim uma relação de amizade, de entendimento. Muitas vezes eu dizia não e falava, cara, eu não posso ir dar entrevista hoje porque eu quero ficar com a minha família e tal. E a pessoa entendia isso. Às vezes, se tu põe um intermediário nisso, o cara pode achar que é migué, enfim. Então, e com essa conexão com pessoas de mundo diferente, eu fui formando Network, né? o meu network, as minhas verdades. Pô, isso aqui é certo, isso aqui não é. Pô, isso aqui serve, isso aqui não serve. E a outra coisa que eu sempre gostei muito foi de ler. Né? Eu não estudei, né? Eu parei na 5ª série até 2015, depois eu voltei a estudar. Mas até 2015 eu tinha 5ª série, morei no Japão, Portugal, Alemanha, falo um pouco ainda em alemão, mas eu tinha somente a 5ª série, mas eu gostava de ler muito. Então, assim, nas viagens, quando todo mundo estava com som, fone, eu estava com livro, sempre gostei de ler muito. E, querendo ou não, quando tu está buscando na leitura alguma coisa, tu absorve.